Vamos lá, vamos começar então, que eu estou bem curiosa. Abra a câmera aí, Fabrício. Bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, Jô, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Que bom. Agradeço a oportunidade. A Laís, para quem não lembra, ou quem não tem a vista, a Laís é farmacêutica, esteta. A outra vez ela esteve aqui falando sobre a ozonioterapia, né? Os benefícios aí do ozônio para a nossa saúde física, né? Mental, tudo, porque o ozônio é uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas hoje nós vamos falar dos vasinhos. São feinhos, né? Incomoda, Incomoda, né? Para né? mim, incomoda. A estética, a maioria das mulheres que sofrem com um problema de circulatório e tem os microvasos, o maior incômodo é a estética. É a estética. Isso. Por que eles aparecem, Thaís? Laís? É problema de circulação? Tem vários fatores, Tá. né? Mas, enfim, para que fique claro, assim, falando um pouquinho da nossa circulação sanguínea, né? Nós temos as artérias e veias. Então, pelas artérias, o sangue oxigenado no coração e nos pulmões, ele é jogado no nosso corpo com bastante pressão. Teu fio aqui, passa a tua... Opa. Isso aí, pronto. Então, ele é jogado no corpo com bastante pressão pelas artérias. E aí tem que acontecer o retorno venoso desse sangue. Ele tem que voltar lá para o coração e para os pulmões para ele ser oxigenado de novo. E é nesse retorno que acaba aparecendo e surgindo os microvasos, esses vasinhos que são fininhos, né? Por que acontece? Quando tem que retornar, normalmente as veias, se a pessoa já tem uma predisposição genética com circulação sanguínea, elas já ficam dilatadas, elas já não têm a mesma função e capacidade de retornar. E aí acontece os caminhos alternativos, que a gente chama que são os vasinhos. Tá. Eles acabam estourando. Essa veia acaba sofrendo uma pressão, ela não dá conta de retornar o sangue e aí surgem os novos caminhos que são esses vasinhos fininhos. É assim que acontece o surgimento. Mas tem fatores que influenciam. Fator genético, sedentarismo, a pessoa que não pratica atividade física, né? O uso de hormônio, reposição hormonal, anticoncepcional também está bem ligado a isso. Hereditário, né, também. Então, além desse retorno venoso comprometido, tem esses fatores que acabam surgindo os microvasos. E aí, dando esse desconforto, né? Eu até pensar... É errado a gente falar microvarizes? Microvasos ou os vasinhos, né? Tá. Microvarizes Não é também. uma varize, não são considerados varizes. São micros, né? São Tá. pequenos vasinhos. Aqueles bem fininhos, assim. Tá. São realmente esses que tu falou. Às vezes eles ficam tudo A gente tem junto. até um vídeo que eu passei ali pra vocês da técnica, né, pessoal? Deixa esse vídeo aí, aí, ó. Aí, é tipo aqueles... Isso, aí é Aqueles vasinhos ali. Sim. Normalmente são nas pernas, né? Isso, são na panturrilha, na coxa, né? Às vezes tem pessoas que tem no bumbum alguma coisa também, mas esses Mas mais vasinhos... comum é nas pernas. Isso. Uhum. Tá. E aí, pra gente tirar? Então, primeiro de tudo, o mais importante é passar por uma avaliação. Na avaliação, a gente vai conseguir identificar o tipo de microvaso, porque nós podemos tratar apenas esses vasos menores, né? As veias grossas, as varizes em si, que são as varicosas, nós não podemos tratar. Tá. Então, na avaliação, a gente identifica se eu posso ou não tratar. Caso não possa, eu faço um encaminhamento para um médico vascular, né? Para que a pessoa possa seguir um tratamento com essas veias maiores. E na avaliação a gente vai fazer um levantamento do histórico de saúde, para ver quais são os hábitos também que a pessoa tem, os tipos de vasinhos, enfim. A quantidade de sessões, em média, que vai precisar para aquela pessoa, né? Tudo também depende muito de como que o organismo da pessoa reage ao tratamento. Algumas pessoas reagem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Então, a gente sempre, assim, faz um protocolo com uma quantidade de sessões aproximada. E conforme cada sessão, a gente vai avaliando como que está a evolução daquele vaso ali, né? Mas é super tranquilo, assim. As sessões, elas acontecem semanalmente ou a cada 15 dias. Depende muito da quantidade de vasos que a pessoa tem.
Tá. Então, uma pessoa que tem uma perna que tem muito vasinho, normalmente a gente vai tratar ali a cada 15 dias. E se for uma pessoa que tem pouco, vai a cada 7. Então, é bem relativo mesmo. Se a gente consegue identificar na avaliação. O tratamento ele é todo injetável. O tratamento ele é injetável, O que tu aplica ali? A solução que nós utilizamos é a glicose. É uma solução, é uma das mais seguras que tem para se trabalhar. Tá. Que menos dá intercorrência, que menos traz algum prejuízo, assim, algum desconforto para o paciente, Tá. né? Então é uma bem segura, um método eficaz também. Então a gente, através de uma seringa de insulina, uma agulhinha de insulina bem pequenininha, né? É só a pontinha ali da agulha, não é uma coisa assim Bota ali um invasiva. vídeo pra nós, gente. Quem tem medo de agulha aí, tapa o olho. Mas a mulher não tem medo de agulha, né, gente? Do jeito que a mulher leva agulhado. Ali, ó. Isso, vai botando. Isso, deixa eu rodar o vídeo. Ó, então dá pra perceber que agora começa a sumir, tá vendo? Quando a glicose tá entrando ali no microvaso. Começa a sumir no exato momento. Olha aí, um antes e depois. Nossa, aí quantas sessões em média? Então aqui era era uma paciente que tinha muitos microvasos, então nós utilizamos 12 sessões com essa paciente. Nossa, ela tinha muito mesmo, mas claro que ali é só uma parte da perna, né? Ela tinha Depois tu puder dar pausar ali quando aparece o antes e o depois, tá, Kevin? Aí, ó, dá uma pausadinha aí pra gente avaliar bem. Aqui era ela na tinha coxa. Bastante, né? Isso, era na coxa, né? No lado Porque de fora. ele parece que ele vai se irradiando, né? Isso. Então, ele tinha várias ramificações. Isso. Né? E aí, ó, os vasos vermelhos, arroxeados. Então, tudo isso aí é microvaso. Tá. São os vasos mais finos que a gente pode tratar. Então, nessa paciente, como que foi o tratamento dela, né? Nós realizamos a cada 15 dias a sessão, que foi o tempo de recuperação. A cada 15 dias. Isso, então a cada 15 dias ela vinha no consultório, a gente fazia o protocolo. Ó, ali vai aparecer sumindo. Ó. Mas nessas 12 sessões, vamos pegar o caso dela aí, ela já vai vendo os resultados, não é que vai acabar, vai sumir só lá no final. Não. Ela já vai vendo que tá sumindo. Já vai vendo, assim. Depende muito de como que o organismo reage, como eu falei. Às vezes, na primeira sessão, quando a pessoa volta ali nos 15 dias, a gente já viu que já teve uma melhora. Já consegue observar que o vaso diminuiu. O que acontece? Ali naquele vídeo dá pra ver que quando eu aplico a glicose, no exato momento ele tá sumindo, ó, ficou branquinho, né? Depois que eu paro ali de aplicar, ele volta, aquele sangue ele retorna na veinha. Só que ele já foi tratado, ele recebeu a glicose ali. Vai acontecer um processo inflamatório nesse microvaso e ele tem um tempo de 3 a 15 dias, que é o mesmo tempo de recuperação que a gente pede, para aquele microvaso ir secando. Certo. Então, do terceiro dia para frente... Ele vai secar, ele vai ser absorvido assim pelo organismo. O organismo elimina ele. Então, do terceiro dia para frente, ele começa a secar, começa a desaparecer. Então, na próxima sessão, aquele vaso que eu tratei, às vezes ele já sumiu por completo. Às vezes eu preciso pegar ele novamente. Né? Nesse processo, desse intervalo de 15 dias... Vai ter algum desconforto no local, dor, alguma coisa? Então, no processo de cicatrização, a pessoa pode sentir coceira, né? O que a gente pede? Não Como pode toda coçar. Cicatrização, exatamente. Coça. Né? Então, eu digo assim, ó, nunca coça, nunca passa a unha, não pode, né? Se dá uma coceira, só dá uma passada de mão. Isso. Passadinha de mão. Exatamente, assim. Normalmente, o desconforto maior é esse, tá? Não precisa passar nada, não precisa... Então, ou tem que passar alguma pomada, tem que passar. Eu sempre, não é obrigatório, mas para os meus pacientes eu exijo que use uma pomada, que é a famosa Iridoide, que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Sim. Que é aquela para hematoma. Sim. Por quê? O que acontece? Quando a gente faz ali e pega o microvaso, pode ficar roxo. É normal. E pode não ficar. Depende muito também de cada organismo. Só que a Iridoide, ela vai ajudar no processo de cicatrização. Se ficar roxo, ela também já vai
ajudar a tratar. Iridóide é uma maravilha, né, gente? Já vai ajudar a tratar aquele hematoma ali. E ela vai ajudar na prevenção para não acontecer nenhum tipo de trombo, de nenhuma inflamação. Então, ela é bem importante no pós-procedimento. Os cuidados que a pessoa tem que ter, basicamente, vai ser esse. Vai ter que usar iridóide e tal. Então, assim... Por exemplo, assim, eu tô cheia de perguntas, Laís. Tu me acalma aí, que eu tô acelerada aqui. Tipo, vamos supor que eu vá lá hoje à tarde fazer, né? Eu posso ir na academia amanhã? Tem algumas restrições nesse sentido? A gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, na avaliação eu passo todas essas orientações para o paciente, tá, Jô? Mas assim, digamos que nós vamos iniciar um protocolo em você hoje. O que eu iria pedir? Você não pode estar usando nenhum tipo de cosmético na perna. Principalmente no dia que a gente vai fazer a sessão para não interferir no tratamento. Então, quem costuma usar hidratante e tal, já não põe. Quando a gente vai iniciar, já não põe, né? Então, eu sempre peço assim para o paciente. Quando for vir para a sessão, já vem de banho tomado, para não ter nenhum tipo de creme na perna, não passa nada. A gente faz a sessão. Se a pessoa tem muitos microvasos, a pessoa já sai do consultório com a perninha enfaixada. Se é uma pessoa que tem pouquinho, não tem a necessidade, né? Mas assim, no caso aquele antes e depois que eu botei ali, a paciente, ela tinha muitos vasos. Então, a importância da gente enfaixar é para manter eles que fiquem apertadinho assim. Entendi. Para manter uma segurança ali. Mas a gente não é para todos, não é regra isso, né? E vai utilizar a pomada, a iridóide, após a aplicação procedimento. Eu sempre peço para usar 2 vezes ao dia. Durante todo o nosso tratamento. Então, enquanto nós estiver fazendo, a pessoa tem que usar. Então, vamos dizer que eu fosse hoje, daqui 15 dias eu volto para a segunda sessão. Nesse intervalo, todos os dias eu vou usar iridóide. Vai usar, exatamente. Né? Não pode coçar quando tiver a coceira. Daí, durante o tratamento, mesmo que a gente aplicou, Laís, daqui 3 dias eu posso passar hidratante na perna? Eu peço que não passe. Durante todo o protocolo, digamos assim, você vai fazer, vai dar 2 meses de tratamento. Nesses 2 meses a gente não vai usar nada, para não interferir no protocolo. Eu prefiro que a pessoa não utilize nada, apenas a minha indicação, que é a pomada, né? Há alguns casos, quando a pessoa tem um problema com varizes e tem muitos vasos, eu também associo o uso da meia de compressão, né? Então, para usar todos os dias a meia de compressão. Então, na avaliação, a gente também identifica qual é a pessoa que precisa ou não utilizar a meia, tá? É super importante isso. Não pode... Então, tipo assim, eu uso lá uns cremes lá para celulite, né? Não vou poder usar. Durante o nosso protocolo, não. Não pode usar nada. Outra pergunta. Imagino eu que agora nós estamos numa época interessante para um tratamento desses, né? Porque provavelmente não pode tomar sol, ou o calor interfira de alguma forma. Enfim, o verão acho que não é muito legal. O verão não é interessante. A gente tem alguns cuidados, né? A exposição ao sol não pode, não é recomendado. Mas por quê? Às vezes as pessoas, por que eu não posso pegar sol? Porque mancha a pele. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, sempre assim, essa realmente é uma época muito boa para a gente tratar os microvasos. E não vai ter nenhum perigo de se expor ao sol e manchar. Mas se acontecer de eu me expor ao sol e tiver uma mancha na perna, existe como reverter? Existe, tem como. Só que vai dar um pouco de trabalho. É um processo um pouco mais demorado, mais longo, tem que investir um pouquinho de dinheiro, mas tu vai conseguir reverter aquele caso ali, né? Só que é uma jornada mais longa. Então, para evitar esse tipo de desconforto para o paciente, eu sempre digo assim, nada de sol. Já tive pacientes que me procuraram para fazer o protocolo no verão. Assim, não gosto de fazer para não ter esse tipo de problema. Mas se a pessoa assumir total risco, né? Não, Laís, eu quero fazer no verão. Se tu assumir a responsabilidade, né, de que não vai se expor ao sol, a gente trata. Mas não é indicado, né, Jô? Porque também ninguém vai querer ficar com a perna manchada, né? Não tem como, né, gente? Mesmo que você seja uma pessoa que não tome sol, por exemplo, eu decidi nesse verão que eu não quero mais tomar sol, né? Assim, tá lá estarrada no sol. Mas, do jeito que a gente está aí, até
Até na sombra a gente se queima, né? Então, não é legal, Não é imagino indicado. Isso, não é indicado. Outra coisa que durante o nosso tratamento não pode estar fazendo depilação a laser, né? Então não pode estar fazendo nenhum tipo assim. Nossa, essa informação é muito importante. Isso, luz pulsada, essas coisas assim. Então não pode durante todo o protocolo, para não interferir e não ter nenhum tipo de intercorrência. Outros tipos de equipamentos estéticos, tipo aquela corrente Alcin, aquele crio, coisas assim. Para fazer durante enquanto, assim, eu sempre peço, enquanto estivermos no protocolo de secagem de vasinhos, não faça nenhum outro procedimento, que é para não interferir e não trazer nenhum tipo de risco para a pessoa, assim. Então, não usa creme, não faz depilação a laser, não faz nada, né? Então, sempre peço assim, já nem depilação com cera, enquanto estiver fazendo o protocolo, para não fazer. Então, faça antes de iniciar, mas depois, durante, tem que esperar. Tem que ir para não interferir em nada, né? Uhum. Aí, se a gente estiver falando, por exemplo, num caso como esse ali que a gente mostrou, 12 sessões, tu falaste? Naquela paciente foi. Com um intervalo de 15 dias? De 15 dias. Dá um bom tempo, Dá um né? bom tempo, mas ela era assim, ela nunca tinha feito. Era uma paciente jovem, tá? De 25 anos de idade. Que ela já vinha com um histórico familiar, então ela tinha esses microvasos desde a infância já. E nunca tinha tratado. Então, foi um protocolo bem extenso, bem grande, mas um resultado muito satisfatório, porque ali era apenas uma região da perna, né, que eu mostrei o antes e depois, Sim. mas enfim, eram as duas pernas e várias regiões da perna estavam naquela situação. Então, o que eu orientei ela quando a gente finalizou o protocolo? É que uma vez por ano ela vem fazer uma manutenção. Porque os vasinhos voltam, né, Laís? Era outra coisa que eu ia te perguntar, né? Eles podem voltar, né? Aquele microvaso que a gente tratou e secou, aquele específico, ele não vai voltar mais. Só que pode surgir novos. Por N fatores. Isso, por N fatores. Principalmente por esse comprometimento do retorno venoso. Foi como eu expliquei ali. Né? E a falta de atividade física, o sedentarismo da pessoa, né, os fatores genéticos, a reposição hormonal. Então, tudo isso são fatores que levam a surgir novos vasos. Então, pode sim ter outros, né? Então, é bem importante também na avaliação, eu identifico se a pessoa tem ou não as veias nutridouras, que a gente chama, que são aquelas veias maiores que ficam nutrindo os vasos pequenos. Porque não adianta eu ir lá tratar, secamos tudo. Dali 2, 3 meses está cheio de vasinho de novo, mas a pessoa tem uma veia nutriz, ela está nutrindo os vasos pequenos. Enquanto a danadinha. A danada. Enquanto ela não vai procurar um médico vascular para tirar essa veia que está nutrindo, ela sempre vai ter microvaso, sempre vai ter. Então, e na avaliação, a gente já identifica isso. E aí eu já aviso, ó, a gente vai fazer o protocolo, vai secar, mas vai ter que procurar um médico para tirar, senão daqui a pouco tá cheio de vasinho de novo. Isso é mito ou é verdade? Quem usa muito salto alto tem tendência a ter mais. Uma vez eu ouvi isso, muitos anos atrás. É verdade. É verdade? Por que o salto alto? Porque o salto, a pessoa que fica muitas horas, por exemplo, que trabalha, né, com salto alto, aquela pessoa que fica muitas horas, ela tem um comprometimento no retorno venoso. Então, ela fica muito tempo com o pé, assim, apoiado ali, e forçando. Não é o meu caso, né? Tô perguntando aí pra mulherada que gosta de usar salto. E aí compromete esse retorno aonde surge os vasos, né? Presta atenção nisso aí também. Ó, estão perguntando aqui onde é que é o consultório. Fácil, passa aí para nós o endereço, Laís. Então, fica aqui no centro de Araranguá, no edifício Vitá, no 7º andar. Próximo ao Laboratório Rafael, aqui no centro. Isso, no prédio do Laboratório Bioanálise, gente. Isso, prédio novo, aquele lindo Vitá, onde embaixo tem, na Rua dos Laboratórios, pronto. Em cima da rádio também. Isso. No 7º andar, lá fica o consultório da Lei. Eu conheço, né, já fui lá fazer minha ozônio, né, terapia, que inclusive
é outro tema que a gente já trouxe aqui no programa com a Laís, para quem não conheça, queira conhecer, né, mais sobre inúmeros benefícios do ozônio, estéticos e um monte de coisa. Eu que sou meio surda, né, gente? A gente faz ozônio no ouvido, né? Dá uma oxigenada aí também. Gente, sou meio surdinha eu. Aliás, tem gente que tá dizendo que eu tô bem surda. E já aproveita e segue lá no Instagram a Laís, que vai ter todo esse conteúdo aí, tudo que a Laís tem lá no consultório dela, na estética, uma estética, na verdade, né? A Laís é farmacêutica, mas tem toda essa parte estética. Vocês podem acompanhar lá no Instagram da Laís e qualquer dúvida perguntar para ela. Então, estão me perguntando aqui, a Maria Helena, ali no Vitá, tá? O Reni, adoro esse programa, estou assistindo daqui de Passo de Torres. Que bom, obrigada. Gauchada sempre ligadinha aí com a gente, né? Nossos conterrâneos. Muito bom. O Gilberto Roque, bom dia. A Jo, em especial a convidada Laís, excelente profissional, sucesso sempre. Concordo contigo, Gilberto. Suzana, Suzana do tio Luiz Churrasquinho. Oi, Suzana. Bom dia, Jo. Sempre tive vontade de fazer, mas como sou alérgica, tenho um certo receio de fazer. Alérgica ao quê, meu amor? O que será que a Suzana é alérgica? Então, na avaliação a gente identifica tudo isso, né, Jo? Por isso que é importante. Então, a gente faz um levantamento histórico ali de saúde da pessoa e vai identificar. Pois é, quem não pode fazer? Desculpa aí, gente, que eu tô com a minha tossezinha, vocês sabem, né? Então, para quem que é contraindicado, né? Gestante, tá. Lactante, pessoas que têm diabetes descompensado. Então, a gente não faz. Que é glicose, né? Isso. Tá. Né? Até porque, como tu vai funcionar, vai furar, se é uma pessoa que tem uma diabetes que não é controlada, esse processo de cicatrização, ele vai ficar comprometido. Então, nós não fazemos, né? Quem tem normalmente uma boa cicatrização vai ter um resultado legal. Um resultado bem legal. Tá. Uma outra coisa que é importante, Jo, que eu até acabei esquecendo, a questão de atividade física, né? No dia do procedimento, a pessoa não pode praticar nenhuma atividade física e 24 horas após o procedimento também não. Nenhuma caminhada, assim, se eu vou na academia todos os dias, então escolhe um dia para que você não vá e nas próximas 24 horas você também não vai poder ir. Então, após o procedimento, tem que fazer um repousinho de 30 minutos com a perna elevada. Então, assim, saiu do consultório, vai para casa, eleva as pernas durante 30 minutos e pelas próximas 24 horas nada de exercício físico. Depois dessas 24 horas, pode ir para academia, caminhar normal, a vida segue normal. Não tem nem assim algo que restringe, tá? É só esse cuidado. Nesse sentido, assim, de tocar a tua vida, né? A vida normal. A questão ali do hidratante, dessas coisas que vão realmente mais diretamente aí na pele. Importante ingerir bastante água também, né? Tá. A Juliana Campos, nossa terapeuta capilar, tá prontinha aí para entrar no quadro com a gente. Já vou te chamar, tá, Ju? E hoje ela vai falar sobre um tema que me interessa, que são cabelos finos, né? Vamos ver aí com a Ju. Deixa eu ver, que é outro assunto, achei que era uma pergunta aqui relacionada, sou alérgica à medicação, ela colocou aqui. Medicação deve ser, alguma medicação. Bom, é aquele negócio, né? Como qualquer procedimento, qualquer consulta, seja estética, seja qualquer coisa hoje, gente, se a gente vai num profissional, a gente passa por uma anamnese. O que é anamnese, Jo? Anamnese, outro dia me perguntaram. Anamnese é um questionário, gente. São uma série de perguntas que o profissional vai fazer para você. Aquela, sabe? Toma bastante água, como funciona o intestino, é sedentário, né, Laís? Como é que é a tua alimentação? E aí, claro, outras perguntas relacionadas especificamente. Mas normalmente essas daí, né,
A gente, qualquer lugar que a gente vá, vão fazer essas perguntinhas aí pra gente. Então, é um questionário, né? Que é pra quê? Para o profissional conhecer, né? Como é o dia a dia, como é que são os hábitos daquela pessoa, né? Isso. Porque se identificar alguma coisa ali que, né? Eu sou diabética, eu não sei o quê, eu já vai saber se pode ou se não pode, né? Ou, pelo menos, se o resultado do tratamento vai ser satisfatório. Porque tem que dar real, né, Laís? Não adianta. Sim. Tem que ser E na avaliação também, já aconteceu de eu pegar pacientes com bastante problema de circulação e ter que encaminhar para um médico angiologista e aí a gente não fazer o protocolo, porque também eu só posso fazer a parte estética, né, Jô? Sim. Então, às vezes o problema é outro, se né? o problema não tem como eu tratar se a pessoa tem muitas veias, e às vezes a pessoa nem tem noção de que é uma questão bastante séria, gente, essa questão aí das veias, né? Tipo, se a veia é mais grossa, aquela veia, tem que ir no médico, gente, que é perigoso, né, Laís? Então, na avaliação, a gente já identifica isso também. Então, se existe a necessidade, eu encaminho. Outra coisa também, tem pessoas que, por ter muitos microvasos, têm dores, cansaço nas pernas, dor. O tratamento ajuda muito, tá, Jô? Então, assim, se a pessoa sente incômodo mesmo, a perna fica muito dolorida, chega no final do dia aquele peso. O tratamento com os microvasos alivia muito. Secando esses vasinhos já reduz muito esse tipo de desconforto. Muito bom. Acho que tiramos bastante dúvidas, né, gente? Como eu disse, era um tema que eu nunca tinha trazido aqui no programa. E quando eu vi no Instagram da Laís, que eu acompanho lá o trabalho dela, eu disse, nossa, que legal, um tema que a gente nunca trouxe. Incomoda a mulherada, não só a mulherada, os homens também se incomodam, porque, como a gente falou, esteticamente, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não se incomoda, tá tudo certo. Eu tenho algumas, eu me incomodo, eu acho feio, até... já fiz alguns anos atrás, tirei todas há muito tempo atrás, então elas, por N razões ali, vão voltando. Como tudo nessa vida, né, minha gente? A gente precisa manutenção para tudo no corpinho, né? Então, quem se interessou, quem queira tirar mais dúvidas aí, quem queira conhecer mais o trabalho da Laís, siga lá no Instagram, converse lá com ela, vá lá fazer sua avaliação, que para tudo tem jeito nessa vida, né, Laís? E nesse mês, como é o mês das mães... Ai, verdade, tu falaste, tem uma promoção. Tem uma promoção, mas a avaliação tá gratuita. Opa! Então dá para aproveitar. O mês das mães, a avaliação, ela tá gratuita. Todo mês de maio? Todo mês de maio. Olha aí, minha gente, vamos aproveitar, vai lá, Suzana, que aí de repente tu pode tirar as tuas dúvidas direto com a Laís, né? De repente não tenha problema nenhum, tá? Vai lá, aproveita, ó, todo mês de maio, avaliação aí pros micro vasinhos aí gratuita, tá? Maria Helena também mandou mensagem aqui, já marque, hein, gente, já marque. A minha já tá marcada, tá? Aliás, a minha já tá agendada. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, João, muito obrigada. Obrigada aí por tirar nossas dúvidas mais uma vez. Já já a Laís volta de novo no programa, porque sempre ela tá trazendo novidades lá na estética.